Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matletas. Eu sou o professor Newton e nesse vídeo vamos falar sobre equações do primeiro grau, ok? Então vamos lá. Equações do primeiro grau são sentenças matemáticas abertas que apresentam o sinal de igualdade. Exemplos: x menos 3 igual a 12. A incógnita, ou seja, o valor a ser descoberto, é a letra x, e que neste caso dá para fazer mentalmente, né? Ou seja, qual o valor que eu subtraio 3 que me dá um resultado 12? Então, seria o número 15. Isso é uma equação do primeiro grau, pois eu tenho o sinal de igualdade, tenho uma incógnita e o expoente dessa incógnita é 1, pois não aparece nada, né? Quando não aparece nada, então vale 1. Se tivesse um expoente 2 em cima da variável, então da incógnita, seria uma equação do segundo grau. Se tivesse um expoente 3, seria uma equação do terceiro grau. Então o valor do expoente me diz qual é o grau da equação. Essa é uma equação simples, podemos ter uma equação um pouco mais elaborada. Então, nesse outro exemplo, 3y mais 6 igual a 21. Também é uma equação do primeiro grau, porque eu tenho o sinal de igualdade, tenho a incógnita e o expoente dela também é 1. Agora, só que ela é um pouquinho mais elaborada. E como que eu tenho que pensar nessa equação? Ou seja, qual é o número que multiplicado por 3, somado com 6, vai resultar em 21? Alguns aí já devem ter acertado, né? Alguns já devem ter descoberto que é 5. No momento, pessoal, nós não vamos nos preocupar em descobrir o valor da incógnita. Primeiro nós vamos nos preocupar na estrutura da equação, conhecê-la bem, para depois nós podermos calcular os valores das incógnitas. Então é o seguinte, toda equação, como já foi dito, né, do primeiro grau, ela tem o sinal da igualdade e tem a incógnita. Esse sinal de igualdade, ele é fundamental, porque ele vai dividir a equação em duas partes. Ou seja, os termos que vêm antes do sinal de igualdade, esses termos eles vão estar num lugar chamado primeiro membro. Tá? E os termos que vão depois do sinal de igualdade são chamados de segundo membro. Esse local é chamado de segundo membro. Observe, pessoal, que nesta equação, a equação ela se assemelha com uma balança, onde a incógnita é o valor do objeto que nós queremos descobrir. Observe mais um exemplo. A balança está em equilíbrio, está com os pratos em equilíbrio. E qual é o peso da melancia? De imediato sabemos que o peso da melancia é 7. Mas aonde está a equação do primeiro grau aí? Observe, pessoal, que os pratos, como eu falei, são os membros, né, da equação. Então, no primeiro membro, no primeiro prato aqui, na primeira bandeja, eu tenho a melancia, que vou representar pela letra M, mais 3 quilos é igual a 10 quilos. Olha aí a equação do primeiro grau. Vamos mais um outro exemplo. Então agora eu tenho duas caixas do mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo peso na primeira bandeja, e na segunda bandeja eu tenho um peso de 100 gramas. De imediato também sabemos que o peso de cada caixa é 50 gramas, mas vamos primeiro saber agora montar a equação, matematizar esta figura. Então são duas caixas, então vai ser o seguinte. São duas caixas iguais, então 2x
igual a 100. Aí tem a pergunta, vocês podem perguntar, professor, por que você não colocou x mais x igual a 100? Posso colocar, sem problema algum. Mas acontece que nós temos que colocar da forma reduzida. Da forma reduzida é sempre a melhor forma. Então, se são 2x, duas letras x, então 2x igual a 100 gramas. Tá? Então, a forma reduzida é sempre a melhor forma de representar uma expressão. Principalmente uma equação. Um outro exemplo. Nessa balança agora, eu tenho caixas e pesos. Né? Então, na primeira bandeja, eu tenho duas caixas, 2x. Os pesos eu posso representá-los de uma vez só, como eu falei, da forma reduzida. Então, 500 gramas mais 100 gramas, então eu tenho 600 gramas. Então, nessa bandeja, eu tenho duas caixas e 600 gramas. Na outra bandeja, eu tenho uma caixa representada pela letra X. E quanto em peso? Eu tenho 750 gramas. Então, tá aí a equação que representa esta situação, que representa essa figura. Mais um exemplo. Então, tenho ali uma balança de dois pratos novamente, em que no primeiro prato, ou seja, no primeiro membro, eu tenho duas melancias mais 8 quilos. É igual no outro membro, no outro prato, eu tenho uma melancia mais total aqui, vou somar os dois logo, né, que eu escrevi na forma reduzida, 11 quilos, que é 8 mais 3. Observe, pessoal, que os termos em cada membro não importa a ordem, desde que eu represente todos. Então, eu poderia aqui nessa situação colocar 8 mais 2m é igual a 11 mais m. É a mesma coisa, não há diferença alguma. Então, essa aí está a equação do primeiro grau. Então, ela está presente no nosso cotidiano. Quem vai nos mercados, quem vai nas feiras, vê constantemente esta situação. Certo? Então, vamos lá. Mas agora eu quero saber o valor dos objetos. Como que eu vou descobrir o valor de cada objeto? A princípio, eu vou fazer do método mecânico. Método mecânico, tá? Ou seja, eu vou representar aqui novamente. Então, na primeira bandeja, eu tenho a melancia mais 3 quilos é igual a 10 quilos. Método mecânico. O que seria esse método mecânico? Ou seja, eu tenho que deixar só a melancia na bandeja. Então, se eu retirar esses 3 quilos daqui, para a melancia continuar em equilíbrio, eu tenho que retirar 3 quilos do outro lado também. Então, se eu estou retirando 3 quilos daqui, eu tenho que retirar 3 quilos daqui também. Então, o que sobrou? O que me sobrou na primeira bandeja? Só sobrou a melancia, que é a letra M, que é igual na outra bandeja. Vai ser, olha, eu vou ter que trocar de peso, né? Vou ter que 10 menos 3, 7. Então, a melancia pesa 7 quilos. Esse aí é o método mecânico. Sempre o que eu fizer em uma bandeja, eu tenho que fazer na outra também. No outro exemplo, da segunda figura, nós sabemos que aqui são duas caixas do mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo peso, e do outro lado ali 100 gramas. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o peso para cada caixa, então vou dividir por 2. Se eu divido o peso por 2, na outra bandeja eu também tenho que dividir por 2. E aí o que acontece? No método do cancelamento, ó, sobrou só a letra X igual 100 dividido por 2, 50 gramas. Então nós estamos descobrindo os valores dos objetos do método mecânico, tá? Mais um exemplo aqui agora. Vou fazer essa representação matemática. 2x
mais 600 igual a x mais 750. Ou seja, olha só, se eu retiro uma caixa daqui, eu tenho que retirar uma caixa daqui. Ou seja, estou subtraindo um x de um lado, x do outro, né? Então ficaria o seguinte: tem duas caixas, eu retirei uma, menos uma caixa. Aí tem mais 600, igual a caixa que estava lá, só que ela foi retirada. Deixa eu representar aqui a retirada dela. Mais 750. Fazendo isso, o que sobrou? Se tinha duas caixas, retirei uma, sobrou, ó, olha lá a ilustração lá em cima, sobrou uma caixa. Então aqui ficou uma caixa mais 600 é igual, aqui as caixas saiu, ó, olha lá na figura, não tem caixa mais, né? Então posso eliminar essa aqui, igual a quê? 750. Agora observe o seguinte, eu quero saber o valor da caixa. Se eu retirar esses 600 aqui, do outro lado eu também tenho que tirar 600 para manter o equilíbrio. Opa, apagou ali. Então, olha só, se eu retiro 600 que está lá em cima na figura, ou seja, se eu tirar o 500 daqui e o 500 daqui, aí eu tenho que tirar esse 100 e aqui eu vou ter que tirar 100. Tá? Então, eu tirei os 600 daqui, do outro lado eu também tenho que tirar os 600. Em outras palavras, tirei os 600 daqui, daqui também, para manter o equilíbrio, eu vou tirar 600 daqui. Tirei 600, ali eu também vou ter que tirar 600. Então, vai ficar o seguinte. Vou escrever a expressão aqui novamente. Vou até melhorar, na verdade, aqui. Colocar mais afastado. Igual 750. Se eu retiro 600 desse lado, dessa bandeja, eu tenho que retirar 600 da outra bandeja também, para ficar em equilíbrio. Não importa o formato dos pesos, tá, pessoal? O importante aqui é os valores numéricos. Então, se eu estou retirando o formato, os pesos em si, os valores numéricos, aqui vai ficar só a caixa, que vale x, e aqui 750 menos 600, 150. Então, cada caixa aí vale 150 gramas. A última aqui, tem duas melancias mais 8 quilos, é igual a uma melancia mais 11 quilos. Mesmo princípio. Mesmo princípio. Se eu retirar uma melancia daqui, eu tenho que retirar uma melancia do outro lado. Então, seria menos m aqui e menos m aqui. O que vai acontecer nas bandejas? Se eu retirei uma melancia, ficou uma melancia aqui, mais 8 quilos, igual, se eu retirei as melancias daqui, sobrou nenhuma melancia, só sobrou os pesos, 11 quilos. Agora eu vou tirar esse 8 quilos daqui, é como se eu cortasse aqui, ó. É como se lá em cima, no desenho, na figura, ó, eu retiro esse 8 kg daqui, eu retiro 8 kg daqui. Então, na minha expressão matemática, deixa eu afastar mais um pouquinho. Se eu retiro 8 kg de cada bandeja, é como se eu retirasse o 8 daqui e retiro o 8 daqui. Então, nesse momento, o que acontece? Aqui só vai ficar a letra M, porque esses 8 foram eliminados. E aqui vai ficar o resultado da expressão. 11 menos 8, 3.
Então quer dizer que cada melancia vale 3 quilos. Agora vamos para o método prático, que ali nós vimos sobre um método mecânico, mas basicamente mecânico. Como que é o método prático? O método prático obedece 2 passos. Primeiro passo, manter de um mesmo lado da equação, geralmente do lado esquerdo, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, é geralmente. Geralmente, lado esquerdo, todos os termos envolvendo apenas uma incógnita associada a seu coeficiente. E manter do outro lado da igualdade, geralmente o lado direito, todos os termos independentes, números ou expressões que independam da incógnita. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, qual é? O segundo passo é efetuar os respectivos cálculos ou fatorações, reduzindo a forma ax igual a b, onde a e b representam números ou expressões algébricas independentes de x. Assim, se o a for diferente de zero, passando o a dividindo para o outro membro. Vamos ver isso na prática. Agora vamos ver utilizando o método prático novamente naqueles exemplos daquelas figuras que fizemos. Então, olha só. No primeiro membro eu tenho m mais 3 quilos igual a 10. No método prático, o que acontece? Eu passo os valores para o outro lado da igualdade com a operação contrária. Então é muito importante, pessoal, é muito importante a gente conhecer bem os opostos, a operação contrária. O contrário de subtrair é somar. O contrário de dividir, multiplicar. São apenas 4 operações e a gente tem que saber a operação inversa. Tá? Então aqui no método prático vai ficar o seguinte, no primeiro membro vai ficar as variáveis, ou as incógnitas no caso. Então no primeiro membro. E no segundo membro vai ficar aqui os valores numéricos. Então vai acontecer o seguinte, esse número 3 eu vou jogar para o outro lado. E ele vai com a operação contrária do que ele está realizando no primeiro membro. Então ele está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar o m aqui sozinho, igual a 10. Se eu passei o 3 para o outro lado, vem 10 menos 3. Então ficou a letra m sozinha, que é a melancia. 10 menos 3, 7. Então a melancia vale 7 kg. Agora nós vamos fazer com todos esse método prático, tá? Então com todos. O outro exemplo agora. São 2 caixas exatamente iguais, do mesmo formato, mesmo peso. Então são 2x igual a 100 gramas. Você já sabe que vale 50, né? Então o que eu vou acontecer? Eu vou dividir esse peso para as 2 caixas. Então, se eu divido de um lado, eu tenho que dividir do outro. Então, ali, ó, divisão. Estou fazendo uma espécie de cancelamento, ó. Cancelou aqui, sobrou a letra X. 100 dividido por 2, 50. Então, 50 gramas vale cada caixa, ok? Vamos para o próxima figura. Então, eu tenho aqui 2 caixas mais 600 gramas é igual a uma caixa mais 750 gramas. Lembrando que eu vou fazer do método prático e direto. Então, ou seja, vou jogar esse valor lá atrás do 750. Ele está somando, passa subtraindo. E o x ele tem que vir para o primeiro membro. E ele vai vir também com a operação contrária. Aqui, se ele não tem nada na frente, é como se tivesse um sinal de mais. Então, ele está somando, ele passa subtraindo. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 2x menos o x que estava no segundo membro, igual
aos 750 que já estava na segunda bandeja, né, no segundo membro, menos 600. 2x menos x, olha, como se eu cortasse aqui, ó, tirasse daqui, 2x menos x, sobrou x, igual 750 menos 600, 150. Este aqui é o método prático. O último exemplo aí do método prático. Então, eu tenho aqui 2 melancias mais 8 kg é igual a uma melancia mais 11 kg. Novamente, se eu vou jogar o valor numérico para o outro lado da igualdade, ele vai com operação contrária. E se eu jogar o m para cá, também com operação contrária. Então, como é que vai ficar essa situação? Vai ficar 2m menos m é igual ao 11 que já estava do outro lado, menos 8. 2m menos m dá m, igual 11 menos 8, 3. Então, cada melancia nessa situação vale 3 kg. Última. Tem 4 caixas iguais, 4x mais 5 gramas é igual 3 caixas mais 3 pesos de 5 gramas, então tem 15 gramas. Se eu passar novamente, passo esse 5 para cá e passo esse 3 para cá. Então vai ficar 4x, que já estava, sinal de igualdade, o 15 eu vou escrever aqui na frente, e aí eu vou escrever o seguinte: o 3 passou para cá, veio negativo, 3x, operação contrária que eu estava fazendo do outro lado. E o 5, que estava somando, passa subtraindo. Finalizando, 4 caixas menos 3 caixas, vai sobrar uma caixa, 1x. 15 menos 5, 10. Então, cada caixa vale 10 gramas. Pois é isso aí, pessoal. Com isso, a gente encerra a explicação com relação a esses exercícios. Tá? Assistam mais vídeos aí e depois nós vamos para algumas atividades. Tá ok? Então, bons estudos a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.